No domingo, o Tem dos Corinthians dois. venceu a Portuguesa, gols do Maicon e do Yuri Alberto, depois daquelas 5 derrotas seguidas e de todas as complicações de bastidores que a gente trouxe por aqui. Mas aí chegou o técnico novo, Antônio Oliveira, e olha as imagens antes e depois do jogo, dos bastidores, no vestiário que o Corinthians postou. Vocês próprios. Confiem no colega, confiem na equipa. Cada carrinho, cada cabeceamento é para sentir, para vibrar. Para fazer não como fosse o último, mas como fosse o primeiro da nossa vida. Sem medos! Com coragem. Há sempre um olho de caráter. E hoje é 4. Porque hoje, como eu vos disse, ganhar não é uma opção para nós. É uma obrigação. Bom jogo a todos! Muito bom, hein, esse papo pré-jogo. Posso colocar o Samir antes de você falar, PVC, na nossa conversa? Claro. Samir Carvalho, bom dia para você. E aí, como Bom é que dia, tá esse bom dia, bastidor Doni. do Corinthians com a chegada do Antônio Oliveira? Hoje você vai ter que falar rápido, porque você entrou meio-dia. Já era pra gente estar acabando, hein, Samir? Tomei mó dura. A Domi é general, Antônio Oliveira. Bom dia, Domi, Então, o que ela PVC. quis dizer agora, tá na hora do Samir ir embora. Ir embora. Não, a expectativa aumentou bastante, né? Porque o Antônio Oliveira chega, vence com uma boa estreia, né? A boa estreia, ele vence a Portuguesa e também os reforços que estão chegando, né? Para ajudar. O Mano, por exemplo, não teve o Garro, né? O Gustavo Henrique já ficou à disposição contra a Portuguesa, deve ser titular em breve do Corinthians. Coronado também chegando, o Mateuzinho. Os ânimos estão, né, melhorando, né? A esperança do torcedor corintiano é outra, comparado o que ocorria aí nas últimas semanas, né, sob o comando do Mano Menezes. Claro, eu ainda acho que o problema não era só técnico, né? Aliás, o Mano para mim era o menor dos problemas. E o torcedor corintiano também tem que agradecer à Federação Paulista de Futebol, né? Porque o Antônio Oliveira, pelo menos para mim, acho que tem mais bala na agulha hoje para dirigir o Corinthians do que o Zanardi. Então as coisas estão melhorando, né, no Corinthians passo a passo. Acho que você se mudou. Desculpa. Você queria falar, PVC? Ia passar a bola para você. Não. Então, eu acho que a preleção do Antônio Oliveira, como do Abel um pouco, ela toca em 2 pontos, né? Ela tocou no aspecto motivacional, nesse pedaço que a gente viu, porque a parte tática ele já tinha trabalhado antes, mas não é aquela história, vamos lá! E com gritos e tudo. Não, ele tocou em questões emocionais. E a outra coisa que é muito marcante dessas imagens do vestiário e do pós-jogo é o Yuri Alberto. O Yuri Alberto é muito bom jogador. E alguém vai dizer que eu tô louco, porque o Yuri Alberto não está jogando nada, e faz tempo. Mas ele precisa desse carinho. Acho que o Mano pode ter errado a mão ali, pode ter tentado fazer uma coisa de um jeito que para o Yuri Alberto não funciona. As pessoas se relacionam de formas diferentes e o vestiário é feito de jogadores heterogêneos. Tem jogador que você vai tirar o máximo dele na pancada. Tem jogador que você, por mais que a gente vai dizer que hoje é assédio moral, tem jogador que você vai extrair mais na bronca. E tem jogador que você vai extrair mais no carinho, no beijo na testa, como que deu o Antônio Oliveira no Yuri. Acho que bronca também. Bronca pode ser bronca, né? Não necessariamente assédio moral. Sim, sim. É assim, e quando as pessoas falam assim, o Mano chamou o Yuri de burro. Não, o Mano cometeu um erro claro, evidente. Ele não chamou de burro, ele perguntou se era burro. E é um erro do mesmo jeito, um erro grosseiro do mesmo jeito. Acho que o maior erro nesse caso, Domi, não é tanto tentar tirar do Yuri o máximo
com uma frase equivocada. O que me parece é que o erro está em não identificar que o Yuri vai se tirar o máximo dele com carinho e não com bronca. A personalidade do Yuri me parece, eu não sou psicólogo, mas eu estou olhando para a figura do Yuri Alberto e a impressão que eu tenho desses últimos momentos, dele ter feito o gol no jogo ainda do Mano, depois da bronca, mas com o abraço, é que o Yuri você vai tirar mais dele com o beijo na testa do que com o xingamento. E o Antônio percebeu isso. Acho até que o Mano percebeu isso depois de ter cometido o erro que cometeu com o Yuri. Eu vou tentar com você, Samir. Eu até peço desculpa pela bronca aqui ao vivo. Vou tentar um abraço e um elogio. Você chegar mais cedo. Eu ainda não sei se eu vou melhor na bronca ou no elogio, né? Ô Domi, em relação ao Yuri Alberto também, né? Outra coisa, né? O PVC, né, tratou essa questão da gestão, né? De como administrar o jogador fora de campo. E a questão tática também eu quero destacar, porque o Antônio Oliveira colocou o Yuri Alberto para jogar junto, né, com o Pedro Raul na frente no ataque. Eu não sei se o PVC, né, viu isso aí na prancheta dele, que é, né, sempre com maestria, mas eu vi um Corinthians atacar num 4-1-3-2, que é um esquema que o Jorge Jesus utilizou no Flamengo em 2019, né, se eu não me engano, onde era o Ilharão, aí vinham os três, né, Everton Ribeiro, Gerson e Arrascaeta, lá na frente o Bruno Henrique e o Gabigol. Ele colocou o Ranieri, aí depois ele veio com uma linha de três com o Garro, Michael e Wesley, e o Pedro Raul e o Yuri Alberto. Ele teve que mudar isso depois com a saída do Pedro Raul. Depois do segundo tempo, o Corinthians até, né, dá uma recuada. A Portuguesa teve algumas oportunidades de gol na segunda etapa, mas esse posicionamento do Yuri Alberto de não ser o centroavante que tem que ficar fazendo pivô e sair da área para preparar alguma coisa, e ele tem cometido erros grotescos nessa função, inclusive aquele marcante que é quando ele mata a bola de barriga. Realmente o Yuri Alberto não vai bem nessa função de pivô. Agora, quando ele joga pelo lado, e o Corinthians marcou também com três atacantes, ele caía bem pelo lado direito, eu acho que é uma boa função, e eu tinha citado isso daqui no período do Mano, né? Mas eu não tinha citado, claro, esse esquema. Eu tinha citado um 4-3-3, um 4-2-3-1 com o Yuri Alberto na direita, porque ele, em vários jogos do Corinthians, ele fez boas jogadas pelo lado direito. Traz a profundidade que o time não tem, e você coloca um jogador que está tendo dificuldades para atuar numa posição de centroavante. E o Yuri Alberto foi muito bem nessa função. Aliás, foi por ali que ele fez inclusive o gol no contra-ataque. Eu acho que essa questão tática aí pode melhorar a situação do Yuri Alberto. Eu não sei agora com a lesão do Pedro Raul, né, qual o esquema que o Antônio Oliveira vai utilizar, e se o Yuri Alberto vai ser o centroavante mesmo, sem o Pedro Raul. Boa, Samir. Agora, para a gente encerrar, diga lá, PVC. O Mano pensava no Yuri Alberto sem o Pedro Raul, mas o Mano entendia que o Yuri ia melhorar quando ele não precisasse fazer o pivô, porque o time ia chegar com mais gente. E o desafio era o Garro ser esse parceiro. Agora, eu acho que o Yuri Alberto não é ponta, ele é ponta de lança, ou seja, ele precisa do espaço, de fato. Ele não pode ser o pivô, como o Samir falou, mas ele não pode ser o ponta. Ele tem que ser o 8,5. Ele tem que ser o homem de ser lançado no espaço, tanto da direita para o centro, quanto do centro para dentro. Boa. A gente falou ontem, né, do Coronado aqui, que já está bem encaminhado. Tem o Matheus França também, que a gente falou bastante, né, Samir? Os dois, desde que o Antônio Oliveira chegou, os contratos foram encaminhados. Em breve teremos as informações oficiais de quando fecharem os contratos. Mas ontem o Bruno Andrade também trouxe a informação de que tem um zagueiro pintando aí, talvez não para o Paulista, porque o prazo acaba nessa sexta-feira, mas em breve. Tem alguma atualização sobre isso? Não, o Corinthians busca um zagueiro no mercado da bola, fez uma investida pelo Natan, né, que está no Pumas do México, ex-Atlético Mineiro. Não deu em nada, havia feito também outras investidas no mercado da bola, tentou o Pablo,
e pelo que eu apurei nos bastidores, não foi que o Corinthians perdeu o Pablo no Botafogo, o Corinthians tira o pé por conta da pressão nas redes sociais, porque também estava uma negociação avançada. O Corinthians quer sim um zagueiro, né? Não sei se é a prioridade hoje, dá uma boa discussão. Porque o Gustavo Henrique, para mim, eu acho que ele vai ser titular do Corinthians. Ontem ele respondeu a questão da bola aérea, ele falou que o importante não é só ter estatura, mas saber atacar a bola. O Corinthians está com um time alto, né? O Corinthians aumentou a estatura, né? Com o Ranieri, Félix Torres, o Raul Gustavo, Pedro Raul. Só que o Corinthians precisa melhorar na bola aérea. E o Gustavo Henrique, tecnicamente, ontem, ele explicou isso, falando, não é só altura, você tem que saber atacar a bola no alto, explicou tecnicamente muito bem. Eu acho que ele vai ser o titular. Se o Gustavo Henrique vai ser o titular, provavelmente, junto com o Félix Torres, a gente vai ter Caetano e Raul Gustavo como os reservas imediatos. Eu, sinceramente, entrando para a área da opinião, Domi, eu acho que não era prioridade hoje do Corinthians. O Corinthians precisa muito de um jogador de drible. Eu sei que o Coronado dribla, mas ele é um meia atacante, como o Garro também, que é aquele meia que vem buscar o jogo. Eu acho que a prioridade do Corinthians seria hoje um driblador, um atacante lá na frente que está precisando muito mais, ou então mais um volante que precisa de mais um volante. Acho que o Corinthians não precisaria gastar de urgente agora com o zagueiro. Eu sei que perdeu o Lucas Veríssimo, tudo. Não sei se os colegas concordam, mas não é a prioridade hoje um zagueiro no Corinthians. Já tem 4 zagueiros e mais o João Pedro, né, que foi campeão da Copa São Paulo, que está ficando, inclusive, no banco de reservas. Concorda, PVC? Eu fiquei muito com a impressão de uma informação que o Bruno Andrade trouxe ontem, Samir. E o Bruno se relaciona muito com o Antônio Oliveira, porque o Bruno trabalhou com o Antônio Oliveira no Canal 11 e na CNN. O Antônio Oliveira foi comentarista em Portugal também. E o que ele traz de informação do lado do Antônio Oliveira, eu não conversei com o Antônio Oliveira ainda sobre isso, mas a impressão é que ele acha os laterais do Corinthians baixos. Então, de fato, a média de estatura subiu, com o Gustavo Henrique principalmente sobe, mas os laterais são baixos. E o posicionamento de bola parada preocupa o Antônio Oliveira por causa das bolas cruzadas no segundo pau. Então, você vai ter sempre o Fagner baixo, o Hugo baixo, o Palácios está machucado. Então, ele queria mais um zagueiro mais alto. De fato, com o Gustavo Henrique, você passa a ter 4 zagueiros, Félix Torres, Gustavo Henrique, Caetano e Raul Gustavo. Só que, se ele jogar com 3, ele só tem um reserva. Talvez por isso ele queira mais um zagueiro. Embora eu entenda que o Antônio Oliveira vai ter o sistema com 3 zagueiros como alternativa e não como obrigação. No Cuiabá, ele jogou o campeonato inteiro 4-1, 4-1. E no final, ele voltou para 3 zagueiros para ter um pouco mais de segurança. Ele gosta o Marcos Vinícius Alves. Não, só ia falar que ele gosta muito da saída de 3, né? No jogo contra a Portuguesa, foi bastante. Ele realmente insistiu muito na saidinha de 3 e deu certo, até com troca de atletas ali. Inverteu. Uma hora era o Maicon, outra hora era o Ranieri, e realmente ele gosta de atacar com 3 zagueiros. Boa. O Marcos Vinícius Alves, para você lembra aqui que o goleiro do São Paulo naquele jogo que você citou era o Sidão. Boa, Marcos, muito obrigada. E o Antônio Carlos da Silva fala aqui, ó, um português para chamar de deles. É muito bom isso. Gente, obrigada, Samir. Só para eu encerrar, lembra que ele falou um português para lembrar de deles, a gente vai lembrar sempre do dia da apresentação, da divulgação de que o Antônio Oliveira seria o novo técnico, né, Samir? O novo técnico do Corinthians é português, vive no Brasil. O nome dele começa com a letra A, termina com o sufixo eira e dirigia um clube verde. Quem é? Sim, você tá de brincadeira. Antônio Oliveira. Antônio Oliveira. E outra coisa importante, veio com a sogra. Então o torcedor corintiano já... Né, e na entrevista coletiva aconteceu algo que ficou um pouco constrangedor, porque deram uma gargalhada lá atrás, perguntaram, Antônio, para quem você mandou um beijinho ali na hora do gol? E ele falou, minha sogra. Só que eu não sei se vocês acompanharam, eu fiquei com a impressão, não, tenho 100% de certeza que ele estava falando sério.
Né? Ele falou, mandei um beijo para minha sogra. Só que o pessoal, alguém na coletiva, e no fundo sai aquela gargalhada, né? Que é lógico que a imagem tá no Antônio Oliveira, achando que ele tá tirando sarro do Vitor Pereira. Jamais ele ia fazer isso, porque o Vitor Pereira, a sogra dele, né, tinha um caso de enfermidade. Você acha que o Antônio Oliveira ia tirar sarro do Vitor Pereira? Não faz sentido nenhum. Mas alguém deu uma gargalhada, ficou muito constrangedor ali no momento. O Antônio Oliveira olha assustado assim. Enfim, mas que loucura isso da sogra, né? E depois ele até explica, né, que ele não estava brincando. A gente falou sobre isso ontem, porque realmente essa cena foi muito boa. Não estou mesmo brincando. Tá aqui mesmo minha sogra. Valeu, Samir. Obrigada. André Hernan, PVC, mais um de primeira para nossa conta. Amanhã voltamos, 11 horas da manhã. Obrigada a você que ficou até o finalzinho, que deixou o like, mandou mensagem. Bom dia para todo mundo. Acabou o carnaval. Amanhã acabou, né? Ou amanhã ainda é feriado o carnaval? Não, amanhã tem ponto facultativo até meio-dia, mas a gente não tem ponto facultativo nunca. Feriado é o dia que o jornalista trabalha e não pega trânsito. É isso. Valeu, gente. Até amanhã.